Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Como diria o pregador assembleano raiz, você pode tomar o teu assento. Vira para esse crente bonito que está do seu lado e diga: você está bonito hoje? A cunhada do Luiz Felipe, qual que é o nome dela, filho? Lídia. Lídia, você diga para o seu marido: você está bonito, meu amor. Pela fé, né? Brincadeira. Primeira vez que eu vim aqui, eu vi que vocês já eram irmãos, né? Tu lembra, não lembra? Quem não sabe, levanta a mão aí. O Paulo é irmão do Luiz Felipe. Alguém já sabia disso aí? Vocês já sabiam, né? Vocês já sabiam, né? Que bom estar aqui. Eu só queria corrigir o pastor Saulo em uma coisa. A camisa não é a cor. Qual que é o nome da cor? Você errou, Saulo. Eu também erraria. Não, vinho eu falaria também. Mas não fica bem na nossa boca dizer o nome da cor. Qual o nome? Marsala. Imagina se você falasse isso. Tá certo, é vermelho, é vinho, irmão. Só que elas falaram as duas ali, ele não sabe, é Marsala. Ficaria ruim, não ficaria, Anderson? Pega mal, né, varão? Glória a Deus, irmãos, que bom estarmos aqui nessa noite. O pastor Saulo falou que a gente não tem hora. Eu falei, eu sei disso, fazem 8 anos que a gente não tem hora. Então a gente está bem à vontade. Ele me chamou hoje, se ele me chamasse amanhã, tudo bem. Mas você está aqui quarta, quinta. Começou quarta, né, Saulo? Então hoje você vai me aturar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui. Abre a sua Bíblia no Salmo 23. Não é o versículo base, o texto base. Eu vou começar por ele, mas nós vamos já para o texto base. Eu não vou fazer aquelas apresentações que a gente faz quando vai na igreja de outras pessoas, né? Estou aqui com a minha amada esposa, meus lindos filhos, Luiz Felipe, porque nós estamos em casa. Salmo 23, vamos lá no versículo 1. O tema da conferência é despertar. E quando eu pensei no tema, eu pensei na palavra que o Senhor tem queimado no nosso coração. Eu não sou muito bom de achar um tema no meu iPad para pregar em uma conferência ou onde a gente vai. A gente sempre tem uma palavra queimando que dura mais ou menos um mês, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E a gente pega essa palavra e traz para a realidade do local ou do público que a gente vai ministrar. Então, eu estou num momento que tem uma palavra queimando no nosso coração, que é com base em 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, nós já vamos ler. Mas quando eu pensei na palavra despertar, é sinônimo de acordar, é sinônimo de saltar, é sinônimo de, para mim, de voar. Amém? Quem está comigo? E eu creio que é isso que o Senhor quer sinalizar para nós nessa noite. Você sabe que muito do que a gente fala, ou tudo do que a gente fala, tem como ponto de partida a paternidade de Deus. Amém? Na verdade, a mensagem central, ou a mensagem que Cristo encarnou e pregava por onde passava, era a paternidade de Deus. O assunto que fez os religiosos levarem Jesus para a cruz, acusando-o de blasfêmia, era porque ele dizia que Deus era seu pai. Quem está comigo aqui? Então bote isso na sua cabeça. A religiosidade é a maior inimiga da paternidade. Amém? Religiosos têm problema com filhos que são íntimos. E quando a gente pensa em filhos íntimos, em contraste com a religiosidade, a gente pira. Porque a religião aponta o dedo, a religião quer massacrar. Enquanto, na verdade, o pai está dizendo: filho, eu acho que foi o texto que eu ministrei aqui da última vez, Gênesis capítulo 4. Quando o Senhor fala para Caim: Caim, se você proceder bem, você e a sua oferta serão aceitos. Deixa eu te dizer, Deus é um pai de amor, Deus é um pai de inclusão, Deus é um pai de nova oportunidade.
Deus é um pai de desperta você que dorme. Deus é um pai de salta daí, não se veja como um coxo. Deus é um Deus de vamos de novo, tenta mais uma vez, porque Deus é um pai que é apaixonado por seus filhos. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então a religião é a maior inimiga da filiação. A religiosidade é a maior inimiga da paternidade. Então o que você precisa entender é que a religião quer pregar para mim e para você que nós precisamos fazer para sermos. E no reino de Deus nós temos que entender 3 coisas. Você pode repetir comigo? Eu preciso entender 3 coisas. Primeiro, quem eu sou. Segundo, o que eu tenho. E a partir daí, o que eu devo fazer. Repete comigo. Quem eu sou. O que eu tenho. Porque sou quem sou. E o que eu preciso fazer a partir do que tenho. Então não inverta a ordem. A maior tentação da minha e da tua vida vai ser invertermos a ordem. Porque você sabe que a palavra religião é religare. Ou seja, é a tentativa do homem. Se eu pudesse pensar numa palavra correlata com religare, que é religião, eu pensaria na Torre de Babel. É a tentativa do homem de tocar o céu com suas próprias forças, por seus próprios meios. Então não é sobre aquilo que eu sou, para dizer que tenho, para parecer que sou. Ou melhor, não é aquilo que eu faço, para dizer o que tenho, para parecer que sou. É o que eu sou, logo sei o que tenho e o que tenho que fazer a partir daquilo que tenho. Como você está entendendo isso aqui? Então, a religião é a tentativa humana do homem se ligar a Deus. Quando na verdade Deus nunca quis que o homem subisse na relação. Desde o Éden, Deus sempre veio se relacionar com o homem. Aleluia! Amém? Lucas 3,38 fala que Adão era filho de Deus. Você pode repetir? Adão, o primeiro ser humano, foi criado, foi feito filho de Deus. Mas ele desprezou a filiação e foi lançado fora do jardim do Éden. Quem está comigo até aqui? Agora, por que ele desobedeceu e foi lançado fora do jardim do Éden? Porque Satanás já tinha feito a mesma coisa na eternidade. Satanás com suas próprias forças, tentando ser alguma coisa que ele não deveria e nem precisava, ele foi lançado fora da presença de Deus. E o que ele teve que fazer com o primeiro Filho de Deus encarnado, hoje à tarde o Senhor falou, Rodrigo, se tem uma coisa que você precisa guardar, a gente precisa fazer uma lista de algumas diretivas de Deus para a nossa vida. De tempo em tempo, uma pode entrar, outra pode sair, ou uma pode melhorar a forma da gente entender, então escrever melhor. Mas a gente precisa fazer uma lista das diretivas de Deus para a nossa vida e todos os dias, se possível, darmos uma olhada. Então hoje à tarde o Senhor falou para mim, Rodrigo, você não pode relativizar os meus absolutos. Quem está comigo até aqui? Então Satanás relativiza o absoluto de Deus na eternidade. Então, quando ele chega na terra, no Éden, ele incita a Satanás a relativizar o absoluto de Deus. E consegue, logra êxito com isso. E Adão é destituído da glória de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus buscando se relacionar com o homem como filho que ele é. Que nós somos. Quando você vê no batismo em Mateus 3... Jesus é batizado, os céus se abrem e o pai diz, este é meu filho amado em quem tenho prazer. O que o pai está falando ali? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, a partir de você, eu amo um novo tipo de humanidade. Ele está dizendo, você é o primeiro humano de uma nova safra que eu vou manifestar o meu amor a partir de você. E que eles vão reconhecer o meu amor encarnado e manifestado através de você. Quem está comigo? Até Jesus... O amor de Deus não havia sido plenamente revelado aos homens. Mas em Jesus ele diz, tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Então esse é que você é, meu filho amado. E o que você tem? A conexão para me reconectar com os meus filhos que se perderam. Então vai lá e faz isso. Está comigo aí? Aleluia. Então vamos para o Salmo, foi só uma introdução, então vamos para o Salmo 23. Salmo 23 eu aprendi desde cedo com a minha mãe, né? Vocês já me ouviram muito pregar aqui isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos tentar fazer um paralelo rapidamente com... a gente vai só se lembrar, para não levar tempo, de quando Samuel foi na casa de Jessé
Porque o Senhor disse para ele: ô Samuel, vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Então, quando Samuel chega na casa de Jessé, filho, um dos filhos dele, que é quem a gente vai começar falando, é Davi, que é o autor desse salmo, e foi o maior salmista, você já sabe, da escritura. Os 3 filhos que eram oficiais da guarda de Saul, ou seja, militares naqueles dias, naquele contexto, se apresentam, e os 3 se apresentam, e Deus diz para Samuel: eu não sou como homem, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Isso você já sabe. E aí ele pergunta para Jessé se tinha mais alguém, e Jessé, eu não sei como pode, um dia desse eu vi um jogador de futebol, perguntaram para ele: quantos filhos você tem? Ele foi para o dedo contar. Eu falei: caramba, que coisa horrorosa. Aí o cara falou assim: e de quantas mães? Aí ele falou: aí tu já me perguntou demais. Eu falei: meu Deus, que coisa horrorosa. O cara não sabe quantos filhos tem, nem de quantas mulheres são. Então assim, para pensar, que loucura é essa? Jessé não esqueceu de quem era Davi. Jessé esqueceu Davi. Está comigo aí? Jessé não se esqueceu que tinha Davi. Ele só tinha 3, não era igual esse cara que eu estou falando. E ainda que fosse, pode uma mãe esquecer do filho quando ainda mama? Pode um pai esquecer do filho? O Senhor diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Então ele não se esqueceu porque... não, ele quis deixar de lado. Não é possível. Os teólogos dizem que possivelmente Davi era filho bastardo, porque ele disse: eu nasci em iniquidade, eu nasci em pecado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. Você sabe que a gente fala muito sobre orfandade e bastardia. Orfandade é quando o filho é impedido de viver com o pai, e bastardia é quando o pai não assume 100% publicamente, oficialmente, a sua paternidade. Ainda que dê dinheiro, ainda que dê alguma coisa, isso não é ser pai. Quem está comigo até aqui? Por que eu estou falando isso? Aí agora vem para o Salmo 23. Eu não quero entrar muito no Salmo 23, talvez eu vou citar só 1 ou 2 ou 3 versículos, para não citar tudo. Aí ele começa o Salmo 23 dizendo assim: o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Vamos juntar o que eu falei com o que possivelmente Davi podia estar pensando quando escreveu o Salmo. Eu sei que a minha vida foi aqui, cuidando dessas poucas ovelhinhas malhadas. As ovelhinhas com defeito. Eu sei que o que eu passei aqui, olho de ninguém viu. Eu sei. Eu sei às vezes que eu quase morri, que eu tive que cuidar de mim mesmo, ninguém viu. Às vezes que eu chorei, às vezes que eu tive vontade de me matar, talvez. Às vezes que me senti humilhado por alguém, por algum motivo, ninguém viu. E desculpa aqui se eu vou parecer melancólico, eu não vou ficar melancólico o tempo todo, mas será que não passou na cabeça dele, ainda que meu pai tenha ignorado esse fato, ainda que os meus não saibam e não quiseram saber, ainda que os meus irmãos sejam oficiais da guarda de Saul, e eu fui renegado, fui deixado ao relento, de uma coisa eu sei: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Eu quero começar por aqui com você nessa noite, porque aí, se eu não me engano, no versículo 5 diz: Ele prepara para mim uma mesa. Obrigado. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários ou inimigos, e unges-me a cabeça com óleo até que o meu cálice transborde. Tá bom aqui. Eu queria começar por aqui com você. E eu queria te ajudar a pensar nesse versículo, não pensando nas guerras externas. Porque a vida inteira a gente olha para esse versículo e pensa nas guerras externas. Dá um alívio quando a gente lê, porque a gente pode ler pensando no seguinte: enquanto eu estou em meio a uma guerra na vida, enquanto tem os inimigos vindo contra mim, no caso de Davi, para matá-lo de fato, talvez no seu caso, gente falando mal de você, querendo o seu mal, querendo que você se arrebente. Porque quando a gente é mais novo, a gente não tem essa noção, né? De como tem gente ruim, né? Então, no contexto de guerra externa, e talvez você nas suas guerras externas, a gente lê o versículo assim, ó: Senhor, prepara uma mesa. Eu sei que você prepara uma mesa
na presença dos meus adversários. Ou seja, enquanto a guerra está armada do lado de fora, enquanto querem me matar, me destruir, me derrubar, tu tens uma mesa, tu tens fartura para mim, tu tens alimento para mim, e muito mais do que isso, tu tens óleo para ungir a minha cabeça, para guardar a minha mente, guardar os meus ouvidos, porque era isso que o pastor fazia, para guardar no sol escaldante do deserto a ovelha, tanto para refrescá-la, quanto para untar suas narinas, suas orelhas, para que insetos não se alojassem ali. Então, tudo isso no contexto do versículo, Davi está dizendo: tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos externos, aqueles que vêm contra mim, e ainda unges a minha cabeça com óleo, até que meu cálice transborde, por aí vai. Beleza? Isso a gente pensa no contexto de uma guerra externa. E é assim que a gente vê esse versículo. Se não todo mundo, a maioria aqui. Mas eu queria, nessa noite, te ajudar a pensar a partir das guerras internas. Porque como o pastor Saulo falou muito bem, Ana não disse: Deus, você está vendo Penina? Ele disse: Deus, você está vendo a minha realidade. E se tu me deres um filho, eu devolverei a ti. Eu creio que esses são dias da gente tirar os nossos olhos daquilo que do lado de fora possa não estar sendo do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente, se estão apontando para a gente ou não. A gente está perdendo, quando eu digo a gente, eu não estou dizendo nem eu e nem você, nossa geração está perdendo muito tempo com as vozes externas, quando na verdade a gente sempre soube que é de dentro para fora. Mas esse é o grande desafio, é de dentro para fora. O que contamina um homem não é o que entra, é o que sai. Logo, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. Então, por favor, não pense no contexto das guerras externas. Vamos pensar agora no contexto da maior e mais difícil. Deixa eu colocar esse adjetivo aqui. E se, eu ia dizer assim, se você for honesto, não, todos somos honestos, né? Mas que sejamos bem honestos nessa noite. As guerras internas são as que nós mais tendencialmente perdemos. E por isso, se materializa do lado de fora. E por isso, do lado de fora, então, é visível. Mas o campo de batalha da nossa mente, do nosso coração, está em polvorosa todos os dias. E uma grande guerra, ela é feita de pequenas batalhas, constantes batalhas. A gente perde uma batalha hoje e amanhã a gente se arma para lutar de novo. Perde amanhã de novo, se arma para lutar de novo. No outro dia a gente vai lá e vence, a gente passou mais uma etapa. Aí no outro dia vem uma outra batalha, num outro nível, mas que faz parte da mesma guerra. Não perde isso de vista. Uma guerra é composta de diversas batalhas. Se você perdeu, levanta. E se amanhã perder de novo, levanta. E na segunda-feira você vai vencer. E quando vencer, não dá mole, vai para frente. Porque amanhã você vai enfrentar outra batalha. E se empatar, vai para frente. E depois você vai vencer, levanta e continua. Mas como a gente pode chegar nesse lugar? Se a gente decidir hoje fazer guerra contra nós mesmos. Vamos fazer guerra contra nós mesmos. Eu creio que chegou o momento da gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer: chega, eu agora vou me disciplinar para me vencer, porque eu não quero perder para mim mesmo. Tem alguém em casa aí nessa noite? Então, quando a gente lê, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, não vamos pensar no cenário de guerras externas, porque a maioria das guerras, ou todas as guerras, as principais, nós travamos dentro do peito. Faz sentido para você? Aleluia. Lucas 2,52, coloca aí para a gente. Lucas 2,52 diz assim: e crescia Jesus. Você pode repetir comigo? E crescia. Diga, e se desenvolvia. Diga forte, irmão. E se desenvolvia. E crescia. E se desenvolvia. Jesus. Diga, Jesus. Diga, em sabedoria
estatura e graça diante de Deus e dos homens. Está comigo até aí? Então aqui nós vemos o desenvolvimento de Cristo no seu ser tricotômico ou tripartido. Explica, pastor? Claro que eu explico. O texto diz que Jesus crescia, se desenvolvia. Diga mais uma vez, crescia e se desenvolvia. Enquanto ele crescia, eu vou inverter a ordem só para ficar mais fácil. Enquanto ele crescia em estatura, diga comigo, ele crescia e se desenvolvia fisicamente. Diga comigo, isso é estatura. Mas ele também crescia e se desenvolvia em sabedoria. Diga comigo, intelectualmente, emocionalmente. Amém? E graça, diga comigo, e graça. Diga espiritualmente. Vamos mais uma vez, então, Jesus crescia em estatura, diga fisicamente. Sabedoria, diga intelectualmente, emocionalmente. E graça, diga espiritualmente. Diante de Deus e diante dos homens. Então vamos lá. Por que a guerra é travada dentro do nosso peito? Por que as maiores guerras que nós enfrentamos são na nossa alma? Por que as maiores guerras que nós enfrentamos são no campo de batalha invisível? Ninguém está vendo, mas está um turbilhão dentro de nós. Porque o propósito do Senhor, eu lembrei aqui que a Bíblia fala que João Batista crescia e se fortalecia no deserto até os dias em que o Senhor o havia de manifestá-lo a Israel. Eu gosto muito de falar dessas coisas, a gente como pastor de igreja tem que falar de outras coisas também, mas como a gente está numa conferência, eu posso te dizer. Por que João Batista crescia e se desenvolvia no deserto? Até no deserto, não era no palácio, no deserto, até os dias em que Jesus, ou em que Deus o havia de manifestar a Israel. Por que aqui em Lucas 2:52, o contexto aqui desse trecho da Escritura é muito profundo, né? Não dá para a gente explicar muito aqui, mas o texto diz que Jesus crescia ou se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça. Aqui fala do seu ser tripartido. Por que Jesus nesse contexto aqui? Porque é o contexto em que eles voltando de Jerusalém, do Bar Mitzvah, Jesus vai discutir com os sábios e tal, fica no templo discutindo, os pais se perdem dele 3 dias. E quando os pais vêm chamar Jesus, fala, a gente estava procurando por você. Ele diz, vocês não sabiam que a partir de agora eu teria que estar cuidando dos negócios do meu pai. E Jesus, embora dissesse isso, tem o contexto do Bar Mitzvah, porque era o menino judeu, aquela história toda, não dá para quem a gente ficar falando, mas a questão é que esse texto é o texto que fala sobre esse assunto, mas o texto diz, mas que Jesus lhes era sujeito. Caramba! O que você quer dizer? Possivelmente Jesus, como homem, no que diz respeito à sabedoria do céu, revelada na sua alma, ele podia olhar nos olhos do pai e da mãe dele e dizer assim, chegou a hora de eu manifestar a minha filiação eterna. Vocês não têm nada a ver com isso, não se metam. Se sou eu, talvez falasse alguma coisa parecida, ou ironicamente falaria isso, na nossa humanidade. Mas Jesus, apesar desse contexto, a Bíblia diz que ele lhes era sujeito. Então, por que Jesus teve que se sujeitar, mesmo que era a hora em que os pais o haviam abençoado, para ele então cumprir, cuidar literalmente dos negócios do Pai Eterno? Mas ele lhes era sujeito. Por que eu citei o texto? E termina a sessão, se eu não me engano, termina essa sessão de Lucas 2, exatamente com isso. O que eu falei antes é um resumo. E crescia Jesus, sabedoria, estatura e graça. Lembra da época que a gente via desenho do Super-Homem? Enquanto isso, na Liga da Justiça, quem lembra disso aqui? Rapaz, tem mais gente velha do que nova agora. Quem lembra, irmão? Ela não lembra não? Tu não lembra não, André? Lembra, Andréia? Eu conheci vocês nessa época. Amém?
Então é basicamente isso. Enquanto isso, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Lá no texto de João Batista também. E João Batista se fortalecia no deserto até o tempo que Jesus ia manifestar já. O que isso aponta para mim e para você? Que todas as guerras que eu e você estamos enfrentando dentro de nós, nesse momento, está diretamente ligada, ou é a mesma coisa, não tem a mesma representatividade para a sociedade. Mas para mim e para você, o que Jesus e João Batista passaram, a fala dos escritores bíblicos para o momento que eles passavam, ela se encaixa completamente na minha e na tua realidade. Por quê? É mais ou menos o Senhor dizendo assim, enquanto isso, o Bruno vai crescendo e vai se desenvolvendo e tem que crescer. Está quantos anos, Bruno? 50? Brincadeira. Quanto? Só isso, varão? Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. Então crescer não vai mais, mas já cresceu. Então cresceu, mas está se desenvolvendo em sabedoria e graça. Para cumprir uma estação, terminar uma estação e Deus poder manifestar uma próxima estação através dele. Para que a geração do Bruno possa conhecer mais do Cristo revelado na vida dele. Revelado através, não só do crescimento, desenvolvimento físico ou até econômico, mas através da maturidade, da maturidade emocional, da capacidade intelectual redimida, e aí isso revelar graça, revelar a multiforme graça de Deus. Quem está comigo até aí? Então por que nós enfrentamos essas guerras no nosso interior? Porque Deus está nos desenvolvendo como um pai. Por que você está passando pelo que você está passando? Porque o Senhor está te desenvolvendo como um pai. Por que você está passando por esse tempo de aflição? Você está se desenvolvendo no deserto da sua existência até a hora que o Senhor quiser, e Ele vai fazer, Ele vai manifestar uma maturidade maior através da sua vida, Ele vai manifestar coisas maiores fisicamente também através da tua vida, economicamente também através da sua vida, para revelar a graça dEle através de ti. Tudo que Ele faz é para revelar a graça do Filho através de ti. Tudo que Ele está desenvolvendo é para revelar a graça de Jesus através da sua vida. Para quem? Para uma geração de coxos. Para quem? Para uma geração de bloqueados. Para quem? Para uma geração de alguém que está dormindo, ou de gente que está dormindo. Para uma geração de gente que está morta em seus delitos e pecados. Para quem? Para uma geração que acha que o ponto final deles é a falência. Para quem? Para uma geração que acha, ou para gente em uma geração que acha que o ponto final deles é essa falsa linha de chegada que disseram para ele. É por isso que você está enfrentando o seu deserto. É por isso que você está enfrentando o seu processo. É por isso que você está enfrentando essa parada pesada. É porque Deus está extraindo de você maturidade. Porque Deus quer que você não tropece mais em coisas tão pequenas. Porque Ele não quer que você desista mais por tão pouco. Porque essa geração espera ainda o que você carrega. Porque quando a gente tinha menos idade, a gente achava que a gente estava pronto. E é como eu sempre falo, se Moisés só estava pronto com 80 anos, eu tenho orado por misericórdia de Deus, para que eu não seja teimoso como Moisés foi. E olha que eu estou falando do Moisés, me perdoe, Jesus. Mas para que Ele possa extrair de mim agora, arrancar de mim, fazer expurgar a imaturidade, para que eu possa chegar em lugares de maturidade que eu preciso para esse tempo, para que a graça dEle seja revelada. Está comigo até aqui? 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Então Jesus crescia, abre lá, 2 Samuel 4, 4. Então Jesus crescia, diga comigo, se desenvolvia. Você está grandão, está pesando 115 já, né, irmão? Acho que não vai crescer mais, agora já cresceu. Em estatura já cresceu. Cresceu em estatura, cresceu em estatura, cresceu em estatura, cresceu em estatura. Agora tem que crescer em sabedoria. Agora eu também preciso crescer em sabedoria. Porque estatura já tenho. Sabedoria estou me desenvolvendo. Para que se manifeste a graça através de mim. E essa graça é diante dos homens. Porque ela é diante de Deus.
Quem está comigo até aqui? Você pegou, irmão? Então, para de reclamar das guerras internas que você está vivendo. Para de fugir delas, senão você vai encontrar com elas amanhã de novo. Aí foge de novo. Daqui a pouco você está com 80 anos se encontrando com ela de novo. Resolve logo. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Agora era a hora da gente começar, mas eu já vou caminhar para terminar, né? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era o quê, irmão? Ele era o quê? De quê? Muito bom, ele era aleijado dos pés, mas não do destino profético. Pegou? É igual quando eu li, está na Bíblia, né, irmão? Eu não tinha me atentado para o fato que estava na Bíblia. Quando o anjo lá, o Gabriel, né, vai anunciar para Maria que ela vai ficar grávida, ele fala, hoje é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Cara, só que a Bíblia diz que ela era estéril. Sabe o que o anjo está falando? Do céu para baixo todo mundo dizia, mas do céu para cima ela nunca foi. Cara, o anjo tirou uma onda, não foi? Para aquela que diziam ser estéril. É você que acredita que você é tanto mais ou tanto menos do que está na sua cabeça. Você precisa entender quem você é. Que às vezes a gente acha também, né? Aí Deus está furando nosso balão. Cara, só estou furando teu balão, senão esse balão japonês sobe e desce. Deixa eu furar ele logo para tu já descer logo, cair na real para te dizer quem você é. Então o texto está dizendo, Jonatas, filho de Saul. Cara, que coisa poderosa. Tinha um filho que ele era aleijado dos pés. Ele não era aleijado do destino profético. Você não é aleijado do destino profético. Você está passando por um momento em que Deus está trabalhando a tua vida, para que você se desenvolva nesse deserto aí, para no tempo certo Ele manifestar graça através da sua vida para essa geração. Aleluia! Era da idade de quantos anos? Que história terrível. Esse versículo aqui, irmão, dá uma enciclopédia, né? Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul, o rei, Jonatas, o príncipe, e então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Então, por que eu falei do campo de batalha externo? A gente sempre vai pensar no campo de batalha externo, porque foi a partir de uma parada que aconteceu do lado de fora, que inaugurou um campo de batalhas interno nesse menino. Mas a guerra dele era aqui, ó. Porque, cara, só o versículo ele já é totalmente autoexplicativo. Né, Rafa? Totalmente autoexplicativo. E é muito pesado. Porque o menino dorme, sucessor do trono, depois do pai que era príncipe, Jonatas. Estava tudo certo. No outro dia ele acorda, coxo, aleijado dos pés. E você sabe, e levado para Lodebar, que significa lugar sem pasto. Um dia ele era dono de tudo, no outro dia ele não tinha nem pasto, nem mato para comer. Entre aspas. Quem está comigo até aqui? E o pior, ele não nasceu assim. E o pior, isso aconteceu e o marcou de uma forma tão profunda que depois nós vamos ver o encontro dele com Davi, que a autoimagem dele foi para o saco. Deixa eu te falar, aonde eu quero chegar com você? Presta atenção. Você viveu coisas, eu também posso ter vivido, que fizeram com que a minha autoimagem fosse para o beleléu. E eu sempre me lembro de Gideão. Imagina que o Senhor chega para Gideão e fala, você vai destruir os midianitas como se fossem um só homem. E ele diz, mas quem sou eu? Sou o menor da casa do meu pai, minha família é mais pobre de Manassés. Ou seja, a sua autoimagem era medíocre, também pudera, né? A realidade também era difícil para ele. Mas o Senhor diz para ele, eu sou contigo. Então eu quero chegar com você. A autoimagem, nós já vamos ver, de Mefibosete aqui era horrorosa. Porque ele diz para Davi assim, quem é o teu servo? Eu sou como um cão morto. Por que você olhou para mim? Então eu não quero levar para o lado melancólico, eu só quero te ajudar a pensar. O que eu vou falar aqui, pastor Saulo? E aí a gente fica nesse lugar. Eu não gosto quando a gente dá ênfase numa vida espiritual sem prosperidade. O problema é o sofisma que a gente tem do que é prosperidade.
Prosperidade não é ostentação, irmão. Prosperidade é não ter falta de nada. Não importa o limite que você tenha na tua vida econômica, isso não importa. O que importa é se no teu limite econômico, o que você tem, você consegue compartilhar. Porque se você consegue compartilhar, vai conseguir no teu nível compartilhar. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Porque o que Davi tinha para compartilhar, embora era abastado, era cuidar das ovelhas do pai. E ele era próspero nisso. Porque foi ali que ele escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele era rejeitado, renegado no campo, ao relento. Mas ele sabia quem era o pastor da vida dele. E que nada lhe faltava no contexto onde ele podia operar naquele momento. João Batista crescia onde? No deserto. Mas crescia, meu amigo. Não, cara, dá um aleluia melhor aí, velho. Para de ficar olhando. Mas eu estou no deserto, mas vai crescer no deserto, cara. Porque tem propósito você ficar aí e crescer aí. Até o dia em que Deus vai querer te levar para outro lugar. Que dia é esse, pastor? É um dia no calendário? Não, um dia aqui dentro, ó. Quando o nível de sabedoria para a próxima estação estiver desenvolvido dentro de mim. E eu não estou falando de uma escalada. Eu estou falando de que o Senhor vai nos movimentar. Eu não vou escalar para chegar no lugar que eu sonho. É Ele que vai me levando. Mas na hora que Ele entender que eu tenho que chegar, é aqui dentro que Ele vai achar essa sabedoria. Tem alguém em casa aí? Vamos quebrar alguns sofismas na nossa mente. Porque o que eu vou falar aqui, talvez você fique preso em sofismas. O que eu vou falar aqui? Irmão, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O menino Davi, que escreveu o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele na cabeça dele não tinha como ele ser o rei que Deus disse que ele ia ser. Eu não estou falando que você vai ser rei, mas na tua cabeça não tem como Deus cumpriu o que ele um dia disse que ia cumprir na sua vida. Ele cuidava das poucas ovelhinhas malhadas do pai e ainda tinha o dedo dos irmãos apontado na cara dele. Conhecemos a presunção do seu coração. Ok? Quem está comigo aí? Agora, olha aonde esse cara chegou. Esquece que ele era o rei Davi agora, o poderoso rei Davi. Não, olha o coração desse cara. Não, eu vou ler isso daqui a pouco. O coração desse cara, ele diz, tem alguém da casa de Saul. Em outras palavras, tem alguém da casa do cara que quis me matar, que falou mal de mim. Mas que foi autoridade, eu não levantei a mão contra ele. Hoje, infelizmente, aconteceu o que aconteceu com ele. Mas eu reconheço o amor e o favor de Deus na minha vida, através da casa dele. E eu quero honrar a casa dele. Então, por favor, não se apegue às riquezas de Davi externas. Mas se apegue ao fato de que Deus achou nele sabedoria e foi desenvolvendo ele para que ele fosse um rei, para que chegasse no topo e não se visse lá de forma prepotente. O problema não é o topo, o problema é aqui, ó. Tá comigo? Tá comigo? Sim ou não? E você também não deve se preocupar se o outro acha isso ou aquilo de você. O que você precisa fazer é humilhar, como o pastor Saulo falou, é não perder o fogo pela presença todos os dias. Porque você está num processo, amigo. Você tem um tipo de temperamento, uma história de vida. Guarde os princípios, guarde os fundamentos e deixe Deus te amassar. E Ele te amassando, flui sem pena, flui sem medo. Porque você sabe o lugar que você está quando sai daqui, quando sai das suas vitórias. Você sabe que você não corre para uma mesa de boteco. Você corre para o teu quarto. Você corre para os teus para dizer, cara, vamos adorar o Senhor. Deus te conhece. Eu não estou aqui para pregar para você julgo, não. Eu estou aqui para abrir possibilidades com aquilo que eu falo, para que você corra para Ele e diga, Senhor, Tu me conheces no profundo. Tu é que me conhece, então trabalha aqui, porque Tu queres que eu cresça em sabedoria, para manifestar graça através de mim. Está comigo até aí? Então vamos lá. Então a gente olha para a história aqui do Mefibosete e a gente fica louco. Cara, um dia o menino era sucessor do trono. No outro dia ele era aleijado dos pés. E aí, para a gente encurtar, e isso aconteceu numa tragédia multigeracional. Morre o avô, morre o pai e o menino fica coxo. E aí, quando a gente olha para essa criada da casa real, a gente vê e pode pensar, e aí preciso avançar para terminar. 3 tipos de pessoas. Você pode repetir comigo só para ficar mais fácil também. Vou falar igual o pastor Saulo. Se eu
Eu acho que eu tenho uma certa habilidade de falar rápido, né? Mas se eu tropeçar aqui, você vai entender. Mesmo que eu junte uma palavra com a outra, que você sabe que eu faço isso também. Mas vamos lá. 3 tipos de pessoas que nós convivemos na nossa infância. Você pode repetir comigo? Aqueles que nos fizeram mal de propósito. Teve gente que a gente conviveu, irmão, desculpa aqui a expressão, só para a gente resolver logo essa parada, que era ruim, não era? Vamos falar rindo para não parecer que a gente tem rancor? Que era ruim, não era, irmão? Tinha ou não tinha? Tá gravando, né? Eu não gosto de contar essas coisas, porque minha esposa depois fala que eu não devo contar, eu acho que eu não devo. Mas vou contar, mas eu fiz xixi na cama até muito tarde, entendeu? E eu tinha uma prima ruim, que eu fazia xixi na casa dela, dos meus tios lá, e ela me botava no meio do condomínio com um colchonete. Eu molequinho, mano, com 7, 8 anos, até secar o negócio. E todo mundo sabia que eu era mijão. Tem gente fazendo umas caras assim pra mim, tipo assim, me identifico isso aí. Agora a gente ri, né, irmão? Mas imagina. Viu? Ficou um burburinho, né? Talvez você viveu coisa muito pior, não foi? Gente assim é ruim, né, irmão? Como é que faz isso, mano? Esse tem que ser denunciado mesmo, né? Esse tem que ser. Talvez você sofreu coisa pior, não foi? Isso te feriu, não foi? E você carrega, consciente ou inconscientemente, bloqueios, travas emocionais até hoje, né? Pena que a gente não tem tempo para falar sobre isso, eu só vou passar. Mas é só para despertar. Amém? Então não tem como dizer que essa pessoa era ruim, era boa. Pastor, mas é um monstro, eu não quero dar mais adjetivo. Dizer que ela era ruim já está bom. Mas boa não era, né? Aí a gente vai dar uma de espiritual. A minha oração, pastor. Sim, a minha oração tem que ser para que ela seja salva. Mas tu ora com fervor por ela todos os dias. Ah, pastor, mas eu tenho que chegar lá, anjo. Você vai chegar, anjo, um dia. Mas não diz para mim que tu já está nesse lugar. Se tiver 2 ou 3 aqui nesse lugar, já deveria ter sido arrebatado. Ah, pronto, a gente já ora, fala, Senhor, minha prima fulana, que bênção, né? Um dia, quem sabe, a gente vai dizer, Senhor, claro que a gente mais velho, a gente já entendeu que, amém. Mas talvez você viveu coisa pior. Que mesmo que a gente fale, você não vai achar graça nunca. Porque só você sabe a dor que você passou. Mexer com alguém que você ama muito. E só você sabe a dor que você passou ao ver mexendo em alguém que você ama muito. Você podia ter matado aquela pessoa, e Deus te livrou de presenciar o fato. Você só soube 10 anos depois. Porque até hoje você luta para que isso não suba no teu coração. Não precisa levantar sua mão, se for o seu caso. Mas falando com todos aqui, faz algum sentido, irmão? Então, o primeiro tipo de pessoas, gente ruim mesmo. Segundo tipo de pessoas, gente boa, que tentando fazer coisa boa, acabou fazendo coisa que nos prejudicou. Quem é essa pessoa? É essa mulher. Ela não fez coisa ruim. Ela falou, cara, preciso preservar a história, preciso preservar a casa, preciso preservar meu reizinho, só sobrou o Mefibosete. Pum, tropeçou, o moleque caiu. Meu Deus. Talvez você foi criado com uma avó que te deu todo amor. Talvez você foi criado com um avô que te deu muito amor. Talvez você foi criado em algum lugar com alguém que te deu muito amor. Mas a pessoa, ela deu tudo o que ela pôde te dar. Era com a melhor das intenções. Mas em algum momento, aquela coisa tão boa que ela te deu, teve equívoco, teve acidente, teve tropeção. Tipo, eu não estou justificando, eu só estou falando. Por favor, quem sou eu? Eu não quero entrar nisso, é só para... Sabe aquela mãe que depois de anos você encontrou e falou, filho, eu não queria ter deixado você morar com a vovó. É porque naquela época eu vivia isso, teu pai me abandonou. De verdade, foi o melhor que ela pôde fazer. Ela era mãe solteira, tinha você e teus irmãos. E o inimigo ganhou terreno no teu coração até hoje. Eu não estou aqui sendo melancólico, eu só estou apresentando um fato. Ela tentou fazer o melhor.
Ela é tua mãe, ela te ama. Mas você sabe o quanto isso te doeu, te prejudicou e te travou. E o terceiro tipo de pessoas nós vamos falar daqui a pouco, que é aquelas que voluntariamente fizeram coisas boas, e essas coisas boas são as são as coisas que vão nos despertar nesses dias. São as pessoas boas que nós conhecemos na infância. São as pessoas boas que nós conhecemos, as famílias boas que nós conhecemos na convivência delas com a nossa. As de Deus. As que pregaram o evangelho para os nossos pais. As que cuidaram da nossa família quando nós não tínhamos nada. Essas memórias que vão nos despertar nesses dias para um novo tempo. Então quero só continuar com você. Então Mefibosete, mesmo a ama, mesmo a criada, tentando fazer coisa boa, ela fez algo muito ruim. Ela não fez algo muito ruim, ela acidentou e aconteceu algo muito ruim. Então você consegue se ver em alguns desses contextos? Pastor, eu fui violentado sim, eu sofri, beleza. Não vamos ficar supervalorizando isso, só vamos pensar. Mas pastor, eu tive uma situação, cara, minha avó foi tão boa, mas ela não tinha nada, assim, ou minha mãe, aconteceu isso, aquilo, parecido com o que você está falando, ou uma coisa que eu vivi que você não citou aí, mas você falando eu me lembrei. Faz sentido para você até aqui? Tá? Jeremias 1:10, coloca aí para nós. Mas em que momento nós estamos da nossa história? Aliás, não em que momento nós estamos da nossa história. Em que momento nós vamos viver toda a nossa história? Num eterno antes e depois com uma cirurgia no meio. Quem está comigo? Eu vou repetir. Um eterno antes e depois. Um eterno não. Enquanto a nossa vida durar, né? Que depois já não haverá mais choro, já não haverá. Mas enquanto a gente existe, antes e depois com uma cirurgia no meio. Antes e depois com uma cirurgia no meio. Antes, cirurgia, depois da cirurgia. Cirurgia, vou celebrar. Celebra. De novo um antes, porque eu tenho que ir para a próxima estação. Cirurgia e um depois. Celebra, celebra. Antes, constantemente. Não para nessa cirurgia. Não para nesse antes. Porque Deus quer projetar você para um depois. Ele quer que você desperte para essa realidade. Que é de glória em glória, que é de fé em fé. Não pare nos lugares que disseram para você que eram linhas de chegada. A vereda do justo é como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É de glória em glória. Quem está comigo até aqui? Então, pastor, as memórias da dor da minha infância, elas estão vivas aqui. Vivas aonde? No teu campo de batalha. E eu não consigo entrar aí, não posso e Deus não me deu poder para isso. E nem você pode entrar aqui. Você não pode, nem Deus te deu poder para isso. Seria uma violação, né, eu entrar aí, ou você aqui. Aqui, meu amigo, ninguém entra. Aqui sou eu, Deus, e esse campo de batalha que eu encaro, que eu enfrento todos os dias. Quando eu falo aqui, eu estou falando aqui, tá? Coração e mente, pensem na mesma coisa. Está comigo até aqui? Então, no meu coração e na minha mente, o que me vem são as memórias da dor de quem me fez mal. Ou são as memórias da dor de quem tentando me fazer bem me fez mal. Tem um terceiro tipo de pessoas que eu já vou falar, que são aqueles que me fizeram bem. Eu tenho que me apegar a isso que foi feito. E quando eu falo bem, eu não estou falando coisas que eu gosto, coisas que têm peso de eternidade. Esse é o melhor bem que fizeram a mim. Aleluia. Não é o brinquedo que você queria, é o evangelho que te ensinaram. Não é a camisa nova que você queria. Ah, cara, eu tenho que falar desse jeito. Era a igreja que te levaram. Não é o brinquedinho do amigo da escola que você tanto queria, que talvez você chegou à fase adulta e nunca teve. Mas é a reunião de oração, onde um dia você cantou com a vovó, com a titi, e falou, cara, eu tô sentindo Deus. Eu estou sentindo que Ele é um Pai presente, não um Deus distante. Essa memória que nós precisamos nesses dias ativar e despertarmos do lugar da dor e do medo, para que entremos na nova estação de Deus, do Pai, para mim e para você. Aleluia. Mas quando eu falo isso, eu preciso falar com você da cirurgia.
A cirurgia, ela dói demais, mas ela tem um propósito que é claro no versículo que nós vamos mencionar, no início dele e no final dele. Coloca aí Jeremias 1:10. Ele diz, olha que hoje eu te constituo. Saulo, ele está dizendo, olha, Rodolfo, ele está dizendo, olha que hoje eu te constituo. Se você puder, levante a sua mão e diga, Senhor, eis-me aqui. Sabe o que o Senhor está falando? Olha, percebe, desperta para o fato que é agora o momento que eu te constituo. Aí a gente vai e pensa assim, então beleza, você me constitui, você me estabelece, para que eu agora governe sobre pessoas e diga, sai daqui, vai para lá, vem o reino de Deus e Shablon. Não. Eu te constituo, pode abaixar a mão. Eu te constituo, primeiro para entender e suportar o propósito, o processo. É aquela velha história, a gente tem uma aula que a gente está dando lá, na Escola Vida no Espírito, que são 4 tipos de batismo. A maioria dos crentes nem sabe disso, né? São 4 tipos de batismo. O primeiro é o batismo em Cristo. Deixa eu me deter no batismo de fogo. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Quando João Batista fala, vem alguém depois de mim, que eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, que ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. A maioria de nós pensa que é a mesma coisa. São 2 tipos de batismo. Você pode dizer comigo? 2 tipos de batismos. E eu gosto quando o pastor Juscelio define muito bem. O batismo no Espírito Santo como é que é? Eu preciso de fé para receber. Mas no batismo de fogo, ele sempre tem as definições dele, né? Mas no batismo de fogo, ele me dá fé para suportar. Tu está pegando? Não está pegando ainda não? Então a gente é batizado no Espírito Santo e fala, agora é... Cara, esse é só o terceiro, tem o quarto, tá? Depois do terceiro vem o quarto. Eu batizo vocês com água, é o segundo. E vem alguém depois de mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Poder. E por que esse enchimento de poder? Para você se gloriar diante dos seus? Não. Para você se mover no Espírito. E receber o 4º tipo de batismo, que é o batismo no fogo, para você suportar as pressões, e ser depurado, e ser aperfeiçoado, para avançar, aliás, para viver cirurgias constantes, e avançar para a próxima estação. Próxima estação de quê? Do desenvolvimento de estatura, sabedoria e graça. Qual é a próxima estação? É mais graça de Deus, revelada em você e através de você. Mas primeiro dentro de você. Está comigo até aqui? Sim ou não? Jeremias 1:10. Então ele diz assim, olha que hoje eu te constituo. É igual a gente brinca, é igual o cara quando é ordenado pastor. Ordenado pastor, os da nossa casa a gente já conversa antes. Eu também não tive esse problema. Porque com meus pastores na época que me ordenaram, conversaram comigo antes. E eu não quero entrar no mérito, é cada um com o seu costume. Mas tem lugar que instrui os caras que vão ser batizados a não serem batizados com terno. Né? Tem um amigo que é enfático nisso, ele fala, cara, o cara não tem que ser batizado com terno. Ele não está indo para uma festa de gala, ele está indo para a cruz. Aí tem lugar que já exagera, manda o cara exagera na minha opinião, né? E com roupa de pano de saco e cinza. Os caras vão ser ordenados assim. Independente da roupa, a grande realidade é que quando somos ordenados ao ministério pastoral, se não formos avisados, isso é igual casamento, né? Mas a gente pula essa parte. A gente acha que no dia seguinte, a gente vai levantar e vai dizer, céus e terra se encontram. Encontrem-se agora! Alinhem o seu plano. O universo estremece, leão, rugiu no trono. Ruge, leão. Sabe o que acontece no dia seguinte? Nada. Porque não acontece do lado de fora, está acontecendo do lado de dentro. No dia seguinte da tua ordenação, Deus está dizendo, eu te constituo. Para quê? Olha que bonito, te constituo, Jeremias, sobre as nações. Aleluia, e sobre os reinos. Se Jeremias sabe cantar essa, né? Céus e terra, gostou dessa? Se encontrem agora. Calma mais para a direita, céu, terra. Alinhem o seu plano, não, está meio torto. Eu sou o profeta, cheio do Espírito. Leão. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Meu filho, mas deixa eu te falar uma coisa.
pensou que ia ser tapete vermelho, né, cabeção? Arrancar, meu filho. Vamos arrancar, meu filho. Vou nem falar que eu vou fazer amanhã, 8 horas da manhã, que tem alguns que vão rir. Arrancar. Arrancar o que está errado na igreja. Não, dentro de mim. Eu sou ministro de louvor da galáxia, eu sou pregador da galáxia, que os céus e terra se encontram, eu já mandei alinhar o plano. Está constituído para começar o trabalho de poda, né? Ô Jeremias, e esse trabalho aqui, ó. Arrancar. Arrancar dá trabalho, não dá, irmão? Para Deus arrancar a prepotência, com todo respeito, Jeová, de Moisés, foram os 40 anos de deserto. Quanto tempo, que trabalho, entre muitas aspas, eu estou dando para o meu Senhor, para Ele arrancar a prepotência da minha vida, a altivez do meu coração. Constituído no coração dele e nos lugares espirituais eu já estou. Só que para que isso seja estabelecido na terra como já é no céu, precisa ser arrancado muita coisa. É um trabalho, né, Madeira? Passou um ano de pressão. Tem coisa que a gente não devia contar para a mulher no sentido de trazer para ela preocupação, mas a gente vai lá, é a nossa amiga, a gente vai lá e fala, explode a cabeça dela, aí se desentende, e fala, amor, eu tentei compartilhar, aí o Senhor está falando, não compartilha com ela, cabeção, você tem uma cabeça, ela tem outra, aí depois você pede perdão, aquela coisa toda, você fala, meu Deus, eu não sei nem arrancar esse pensamento que dirá tanta coisa que do lado de fora eu tenho que arrancar na igreja brasileira. Que igreja brasileira, irmão? A gente não está sabendo nem lidar com as relações primárias aqui. Arrancar. Aí passa um ano, né, Madeira? Madeira é sugestivo, né? Toma ali, madeirada. Aleluia, né? Aí termina um ano. Eu olhei para Madeira, parece um filme, né? Aí vi o Vinícius lá, com aquela carcaça ali, irmão, imagina. Aí termina, o Vinícius, o ano. Aí você fala, obrigado Deus, porque você arrancou isso da minha vida. Ele vai dizer, não, eu só arranquei. Tem mais 3 partes iniciais do processo. Quais são elas? Derrubar. Quando eu fui dar uma estudada no original dessas palavras, é muito fácil. Imagina uma parede com as estruturas, né, de vergalhão. Esse derrubar, mas ela ainda está presa. Ela fica inclinada, Atos. Ou ela até vai ao chão, Wallace. Mas ela ainda está presa ali. Não dá para você resolver tudo. Vai ter que, depois de derrubar, ir lá e arrancar. Cara, tem que pegar alguma coisa para cortar aquela raiz ali. Tu está entendendo? Olha aqui para mim. Vamos parar de pensar do lado de fora, vamos parar de pensar da vida do outro. E vamos entender a cirurgia que Ele tem nos submetido nesses dias. Porque tem um antes e tem um depois. Embora você sofreu na infância com a dor que te causaram, porque queriam te causar, ou com a dor que te causaram tentando fazer bem para você. Você está vivo e é constituído filho no coração de Deus. Mas Ele está fazendo uma cirurgia constante na sua vida para te levar para um outro lugar. E quando você chegar no outro lugar, Ele vai fazer outra para te levar para outro lugar. Porque você está sendo desenvolvido, não só em estatura, sabedoria e graça. Sabedoria e graça. Sabedoria e graça. Sabedoria e fogo nos olhos. Sabedoria e graça. Então é derrubar, ir lá na raiz e arrancar. Aí a gente fala, montanha, está resolvido, Senhor. Está derrubado e está arrancado. Mas a parede está lá, o muro está lá. Todo dia você olha para ele e fala, eu já derrubei, eu já arranquei. Agora, não vai ter moleza, vai destruir esse negócio, mas eu não consigo, vai. Você já conseguiu 2 etapas, você está no meio, vamos para cima. Então uma coisa é derrubar, outra coisa é arrancar. Outra coisa, vamos usar as palavras no português invertida, que fica mais fácil para você entender. Porque no original elas estão na ordem certa. Depois arruinar, o que seria arruinar no português? Esmiuçar, mano. Quebrar em tamanhos menores. Quem está comigo aí? Olha para dentro de você, e é isso que o Senhor está fazendo contigo. Ele já te ensinou
e está te dando graça para você mesmo derrubar. Você já está constituído filho. Agora, filho, obedece a mim e derruba isso aí dentro de você, esse ídolo dentro de você. Tá bom, Senhor, eu vou derrubar. Derrubei. Posso ir? Não pode. Agora corta as raízes. Eu não consigo. Foi meu pai que plantou. Consegue, porque agora você tem autonomia. Você não é mais dependente do seu pai. Para de usar a dor da infância. Arranca. Arranquei, Senhor, e agora eu posso ir? Não, ainda não pode. Agora você vai pegar uma marreta intergaláctica e vai destruir tudo isso. Senhor, mas está doendo. É cirurgia, mano. Não pode sobrar nada do reclamador na tua boca. Não pode sobrar nada do murmurador na sua alma. Não pode sobrar nada do invejoso. Não pode sobrar nada do que se compara. Não pode sobrar nada do que disputa. Não pode sobrar nada do que é maledicente. Eu sei que você não é mais maledicente, mas ainda há resquícios de maledicência em você. Eu sei que você não vai desistir, mas todos os dias ainda a queda de braço é forte com a vontade de desistir. Você já não vai mais, mas tem dia que o placar vira, né? Parece que você vai. Eu quero que isso acabe dentro de você. Então não é só derrubar, tem que arrancar a raiz. E não é só arrancar a raiz, é destruir. E depois de destruir, Rafa, é sumir com os entulhos. Isso aí que é o arruinar, na verdade. O destruir e o arruinar é sumir com os entulhos, acabar com isso. É não dar a oportunidade de isso crescer de novo. Quem ficou cansado só de ouvir? Quem ficou cansado só de ouvir? Eu estou cansado de falar, só que já está bom. É? Imagina de viver, né? Pegou, montanha? Mas sabe o que eu quero te dizer? Você já foi constituído. E Ele já te deu força para suportar esse processo. Porque depois que você, uma vez tendo sido constituído e suportar o processo, sabe o que vem depois? Se você puder, levante as suas mãos. Vai chegar a estação, e já está chegando, na tua medida. Irmão, eu tenho uma medida, você tem outra. Eu não vou te medir pela minha medida, não me meça pela sua. Tu tens uma medida. Continua com a tua mão levantada. É por isso que na parábola dos talentos, a um ele deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5. O mais terrível é que o que tinha 1 foi mais medíocre e perdeu. E o que tinha 5, que foi mais diligente, junto com o que tinha 2, recebeu. A gente tem que parar com esse negócio de pensar que o pobrezinho vai ganhar. Não, é aquele que cambia a mente. Gostou, né? Amanhã é o Facundo. Pera, é que eu não conheço ele. Eu vou falar, cara, você pode falar cambia tu mente? Ele vai soltar uns meia dúzia, porque parece mais espiritual quando, né, o cara falando em espanhol. Cambia tu mente. O Espírito de Deus para em la casa. Fala, caramba, cadê ele? Deixa eu dizer para você em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você em nome de Jesus. Você está no meio de uma cirurgia. Aguenta firme. Porque constituído você já está. No deserto da tua existência, sendo tratado pelo Senhor. Chega uma hora que você vai romper essa casca na tua medida. Eu não te comparo a mim, você não me compara a você. Tu tens uma medida, tu tens uma graça. Tens algo que Deus colocou no teu coração e na tua vida. Que essa geração precisa que você desperte para beber daquilo que Ele depositou em você. Constituído você já está. Essas são as etapas da cirurgia. Mas depois de tudo, pastor? Não, depois disso, nessa estação, você vai edificar. Diga comigo, edificar. Quantos sabem o que é edificar aqui? Construir. Não é, Estevão? Edificar é o que, Estevão? Muito bom. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso amigo Gustevão. Gustevão é só para os íntimos, você sabe, né? Só eu te chamo de Gustavo. Ninguém precisa saber o nosso mistério, beleza? Só teu pai e tua mãe. Então edificar é construir. Diga comigo. Depois que isso tudo for arrancado e destruído dentro de mim. Diga, depois que tudo isso. Falei muita coisa, né? Depois que tudo isso for arrancado, derrubado, destruído e arruinado. Uma nova edificação. Quero declarar que nesse mês de setembro, uma nova edificação. Desperta para a nova edificação. Pastor, e vai ser construído como? E para quê? E até que nível? Edificar é construir. Estevão, e plantar é o quê? Raízes. Muito bom, cultivar raízes.
Senhoras e senhores, mais uma salva de palmas para o nosso amigo Gustevão. Edificar é construir, e plantar é cultivar as raízes. O que precisou ser arrancado, ô pastor Saulo, foi para dar lugar àquilo que nunca mais poderá. Aliás, eu vou melhorar essa frase. Aquilo que nunca foi. Só que aquilo que foi plantado errado, ofuscou, atrapalhou aquilo que sempre esteve ali. Eu aprendi nesses dias, Maurício, que o processo de poda ele tem que ser até arrancar toda a praga da raiz. Porque se deixar crescer de novo, lá no meio da construção, Rodolfo, a ferrugem volta, a praga volta. É igual o processo de raspagem, né? De alguma ferida, de alguma... É doloroso, eu nunca passei nem vou passar. Se você passou, misericórdia, né? Por favor, eu não tenho mais tempo. Mas eu só quero te dizer, olha aqui para mim. Só quero te dizer mais um montão de coisa, mas é só para tu pensar que eu estou acabando. E não me olha assim, irmão, amanhã é sábado. Pastor, mas eu trabalho, eu também, irmão. Aleluia. Olha aqui para mim. É porque o Senhor te conhece. É porque o Senhor sabe para que você nasceu, porque esse texto de Jeremias, ele fala, eu te conheço desde antes de você ser formado dentro da sua mãe, você já sabe. Há um chamado sobre a tua vida. Pega, Rodolfo. Isso não morreu, nunca morreu. Quem sou eu para matar? Quem é o falador? Ou quem é o que tentou ajudar e sem querer prejudicou? Ninguém pode matar aquilo que Deus já estabeleceu. Eu te constituo, Jeremias, eu já te constituí. Até as tuas burradas, desse teu jeito meio maluco de fazer as coisas, eu corrigi ou não corrigi? Sim, Senhor, você corrigiu. Então suporta o processo para a próxima estação. Eu estou trabalhando dentro de você, porque eu não quero nada que foi plantado no meio daquilo que eu estabeleci. Continue do jeito que você achava que tinha que ser. Eu é que fiz isso, e você precisa suportar. Ou eu é que estou fazendo isso, você precisa suportar. Porque eu tenho um tempo novo, Aline. Eu estou edificando coisa nova. Ou deixa eu melhorar essa frase, não é que ele está edificando coisa nova, ele está mostrando de uma forma nova aquilo que estava escondido em edificações que não foi ele que edificou. Tem coisa eterna. Ele abala o que pode ser abalado, para que o inabalável dentro de nós comece a florescer para uma nova estação. É por isso que você sente um tipo de pressão diferente, ô Carlos, do que eu sinto. É por isso que você vive um tipo de luta diferente da que eu vivo. Porque você é um filho, é singular. Ele te ama de um jeito especial. E Ele te treina do jeito especial que Ele te vê e que Ele te criou para ser. Você não precisa pregar, viver, falar como eu. E nem eu como você. Eu não vou mais criticar a sua teologia, não critique a minha. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você está no meio de uma cirurgia e eu também. Mas Ele já constituiu, Ele já estabeleceu. E agora o que Ele está fazendo é arrancando tudo completamente. Para que o que Ele já edificou, e que através de nós, do lado de fora, Ele vai edificar, seja manifesto nesses dias. E não só edificar atos como uma edificação isolada. O Wallace é plantar como algo que faz parte de um todo. Você não é um cara isolado, você não faz parte de uma família isolada. Deus não tem parte com os isolados, cara. Ou os voluntariamente isolados. Aqueles que foram isolados, Deus está juntando. Mas para, cara. Deus quer arrancar esse solitário aí e trazer você para o coração da família, para a realidade da família. Pronto. Agora a gente pensa em Mefibosete. Imagina, Liliu. Menino com 5 anos e coxo. Dizendo, eu conheço a minha história, eu era herdeiro do trono. Painho era príncipe, Voinho era o rei Saul, cara. Eu estou aqui em Lodebar. Por favor, deixa eu só ser melancólico mais um pouquinho. Talvez é o que você está passando hoje. Nós não vamos viver dependendo de boletos, é verdade. Mas que eles todos os dias vêm com violência, cada um na sua medida, é ou não é, irmão? E talvez, como o pastor Edson falou, no mês passado ele conversou e falou, cara, não está fechando a conta. Eu não quero falar da minha realidade, você também não precisa falar da sua, só pense. Talvez não está fechando a conta nesse mês, né?
Talvez tua conta, eu não vou falar de valores, mas talvez tua conta seja X, do outro, do teu lado seja 10X, do outro seja 20X. Talvez era assim que Mefibosete vivia. Cara, eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. Eu estou numa cidade sem pasto. Talvez você olhe para a sua vida e fale, tá bom, pastor, despertar, mas segunda-feira, o aluguel está atrasado, a empresa quebrou, meu marido está desempregado, a gente não está indo com medo dentro de casa. Deixa eu te falar. O que você precisa entender, está aqui no texto que a gente vai ler agora para a gente terminar. Deixa eu te falar uma coisa, o que está estabelecido. E não muda. Agora você precisa deixar ele trabalhar aqui dentro. 2 Samuel, capítulo 9, para a gente terminar. Eu estou parado, estou vidrado nesse texto aí há um bom tempo já. Levante as suas mãos e adore o Senhor no seu lugar. Presença santa, vem sobre nós, enchendo com o teu poder. Te adoraremos por sua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler só um versículo para a gente precisar terminar. E é chave para você meditar a semana inteira. A gente está tentando fazer algumas lives às terças à tarde, quinta de manhã. E eu vou falar mais sobre isso ali. Sobre 7 camadas da restauração da nossa identidade. Está aqui num versículo só, eu não vou falar das 7, é claro. Versículo 7 diz assim. Não, o 1 diz assim, disse Davi, resta alguém porventura da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? E o versículo 7 diz, então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. As primeiras 2 camadas da restauração da identidade são, não temas, porque eu usarei de bondade. E eu vou parar aqui. Para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Pronto, desliguei. Só falo mais um pouquinho e amém. Eu tenho compulsividade, tá? Então. Olha aqui. Eu te falei que um tipo de gente que você viveu foram aqueles que fizeram mal. Outro tipo de gente foram aqueles que tentando fazer bem fizeram mal. Mas deixa eu te falar, tem algo que você viveu lá no passado, que é o que você vai ter que resgatar nesses dias. Tua casa já se relacionou com gente do reino. Segura os pequenininhos aí, o tio vai acabar. Eu sei que o tio já... Olha aqui para mim. Na tua casa, você viveu muitas coisas do reino de Deus. E por favor, para de ficar nesse lugar, tá? Dizendo como foi ruim aquela prima que botou você, eu que falei, né? Com o colchão lá. Ela já está perdoada faz tempo. E aquele que tentou me ajudar e me fez mal? Poxa, que cara abençoado, ele errou. Mas tem muita coisa que eu recebi na minha infância, que faz com que nesses dias eu dê um salto do fato de ter sido coxo dos pés, mas não do destino profético. Você está vivendo vida difícil, lugar ruim, mas o teu destino profético está intacto. Davi falou, tem alguém da casa de Saul ou de Jonatas que eu possa abençoar? Tem alguém que quando se encontrou comigo, quando eu era o filhinho, que o pai quis esquecer, cuidava das poucas ovelhinhas, mas que Deus tinha dito que eu ia ser rei, me conectou com o palácio? A gratidão no coração de Davi era absurda. A
sabedoria de Davi, que Deus desenvolveu nele, nos desertos da sua existência, para ele escrever: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Não me faltou nem a conexão com o palácio, quando eu era amigo das ovelhinhas malhadas e mancas. Deixa eu te dizer, até as conexões para a próxima estação que Deus tem para você, elas já estão prontas, mas o problema é que você está olhando para quem te feriu, o problema é que você está olhando para aquilo que faltou, como o pastor Saulo falou muito bem aqui, o problema é que você está olhando para a penina. Chega a hora de você dizer: eu tenho um depósito de Deus na minha vida, o Senhor me ama, o Senhor ama a minha casa, o Senhor não me abandonou com as ovelhinhas malhadas. E agora que o Senhor tem me levantado, eu preciso olhar para aqueles que Ele escolheu na geração e me conectar com eles e dizer para eles: eu estou aqui para servi-los. E quando Davi se levantou, ele disse: tem alguém da casa do meu amigo Jonatas. Davi representa o próprio Jesus. Ele está dizendo: tem alguém da casa dos meus amigos como Jonatas nessa geração, para que eu possa honrar. O Senhor está dizendo: se levanta e seja meu amigo, porque eu serei para sempre seu amigo, e eu quero achar os seus filhos, não importa onde eles estejam, ainda que eles estejam coxos na cidade sem pasto, eles não são coxos e não nasceram para viver na cidade sem pasto. Levanta sua mão, deixa eu dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para a conferência Despertar, para que você dê um salto dessa tua realidade, que sofismas sejam quebrados na tua mente. Quando o medo quiser vir com força, você vai dizer: medo, eu sei que você vem lá da minha infância, mas deixa eu te dizer, existe favor do Senhor para com a minha casa. Lilinho, deixa eu te falar, cara, eu gosto dessa frase de assembleano. Quando todos os amigos se vão, Jesus é o melhor amigo. Ele não vai. O Senhor está dizendo para você: você acha que eu te abandonei no deserto? Você acha que o que você está passando é por acaso? Eu estou forjando você. Eu quero que você seja mais sábio, porque eu quero te levar para lugares que eu já estabeleci, mas que ainda não posso te levar, porque eu ainda não estou encontrando a sabedoria que eu quero desenvolver em você, mas eu vou encontrar. Seja firme, seja corajoso. Deixa eu trabalhar. Tira a murmuração, tira a reclamação, tira a comparação, porque eu vou te levar para o lugar que eu já estabeleci para você. Ele fala: tem alguém da casa de Saul para que eu possa honrar? Rafa, tem palavra de Deus sobre a tua vida. Elas não caíram por terra por conta do que você passou, cara. O inimigo vem dizer do teu passado, e o Senhor está dizendo: lembra do evangelho do reino inabalável que está nas tuas entranhas. Ele te dá força nos dias da tua angústia. Sempre te deu, Rafa. Eu não esqueci as promessas que estão sobre você. Eu é que as fiz. Ei, levante as suas mãos e adore a Ele, cara. As promessas do Senhor estão vivas. Então desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Sabe o que ele fala, Anderson? Sabe o que ele fala? Tem alguém da casa de Davi ou de Jonatas que eu possa honrar por amor a Saul? Cara, eu gosto muito disso. Eu já falei isso aqui. Eu tenho um pastor, o pastor Luiz Hermínio. Vocês viram a réplica dele aqui, o pastor Ulisses, né? Também é meu amigo. O pastor Luiz Hermínio é o seguinte: ele celebra você não por aquilo que você tem, porque eu já vi ele se encontrando com gente famosa e gente paupérrima. Eu já contei uma história que lá em Rocha Miranda, uma vez, um cara meia-noite queria encontrar com ele lá na Vieira do Couto. A gente estava numa sala jantando, eu falei: pastor, fulano está aí fora. O cara estava no quarto casamento. Eu, na minha cabeça, já detonei o cara 50 vezes. Falei: pô, esse cara é chato, quarto casamento, enchendo o saco. Essa rua aqui maravilhosa, que era a Vieira do Couto, né? Quando vocês sabem disso. Meia-noite, tirou uma terça-feira, quarta-feira. E eu só para desencargo de consciência, falei assim: pastor, cara, fulano está aí fora. Ele tal. Aí o pastor falou assim: Rodrigo, ele é tão querido, né? Eu falei: é? Está dizendo? Aí está dizendo: manda ele entrar. Cara, eu mandei o cara entrar. Eu falei: gente, deixa o irmão entrar. O irmão entrou. Ele ficou lá com o cara, abraçou, falou, beijou. Por que eu estou falando isso? Porque quando Mefibosete chega na presença de Davi, Davi fala assim: Maurício, Mefibosete. Mefibosete vem arrastando, tá? Olhando no joelho do Davi. E sabe o que ele fala? Ele se prostra e fala: quem é o teu servo? Eu sou como um cão, para que tu olhes para mim. Sabe o que ele diz? Ô Mefibosete, não temas. Levanta sua mão, eu preciso terminar, né? O pastor da casa já está me olhando, brincadeira. Levanta sua mão aí. O Senhor está dizendo para você: que autoimagem é essa por conta do que você viveu?
Que autoimagem é essa por conta do que você está vivendo? Não temas. Para de se diminuir. Para de se comparar, não temas. Eu estou arrancando o medo do primeiro Adão do teu coração, Fábio. Não temas. Não temas. Continua com a sua mão levantada, eu estava repetindo para os irmãos lá, dizendo, irmãos, todo dia você vai acordar com uma dose de medo. Aí um dia desse eu cancelei essa palavra, quero cancelar aqui. Não, você não vai acordar cada dia com uma dose de medo, não. Eu quero declarar que você vai acordar todos os dias ouvindo o Senhor dizendo no teu coração, Felipe, Maria Clara, Charlie, o Senhor dizendo no teu coração, não temas. Porque a herança do primeiro Adão, Adão disse, eu ouvi a tua voz e tive medo. Mas o Senhor está dizendo, você não vai temer. O Senhor vai dizer, você vai ouvir a minha voz vai te limpar, a minha voz vai te encorajar, a minha voz vai te levantar, a minha voz vai te impulsionar. Os desafios, isso, Rodolfo, vai pegando aí, você no seu lugar, a minha palavra está sobre ti. Aquilo que quando você nasceu, sua mãe disse sobre você, é porque eu tinha dito para ela, então vai se cumprir. Para de pensar que 1 ano se passou, 2 anos, 5, e a promessa não acabou, ou não aconteceu. Não é sobre a promessa que não aconteceu, é sobre o processo que você não entendeu. Mas eu estou trabalhando na sua vida, cara, porque eu quero que você se desperte desse sono nesses dias. Sabe o que ele diz, o Maurício? Não temas, eu vou usar de bondade com você. Tu sempre comerás pão na minha presença. Mais uma vez, levanta a mãozinha aí, eu quero declarar, fique de pé já, então a gente já vai terminar. Tem uns que estão assim, brincadeira. Levanta a sua mão aí, deixa eu dizer para você. O Senhor está dizendo, eu vou usar de bondade com você e tu comerás pão sempre na minha presença. Levante as suas mãos bem alto, as duas, e eu vou declarar algumas coisas sobre ti, a gente vai terminar nessa noite. Você não vai mais viver como se a vida fosse um lugar sem pasto. Como se você fosse um eterno pidão, que você precisa de alguma plataforma para ministrar, que você precisa de alguma oferta de alguém para te ajudar. Levanta a sua mão, eu quero declarar sobre a tua vida. Tu comerás pão para sempre na presença do Senhor. Eu quero declarar que você tem abundância da graça e dom da justiça. Eu quero declarar que todos os dias você vai voltar a buscar o Senhor como nos primeiros dias. E Ele vai dizer tudo que você tem e tudo que Ele já te permitiu viver. Existem 3 tipos de pessoas, os que te fizeram mal, os que tentando fazer bem fizeram mal, mas aqueles que plantaram a semente do reino no teu coração. Pega a semente do reino que está no teu coração e se levanta nesses dias. As palavras de nações estão vivas, as palavras de prosperidade estão vivas, as palavras de cuidado com o órfão e com a viúva, elas estão vivas, as palavras de cuidado com os jovens e adolescentes. Eu quero declarar em nome de Jesus, as palavras do Senhor estão vivas e o Senhor está te forjando, cara.